Você já parou para pensar que a sua bondade pode estar sendo usada como arma contra você mesmo? Já sentiu aquele aperto no peito ao perceber que, mesmo fazendo tudo certo, mesmo doando seu tempo, seu dinheiro, sua energia para ajudar alguém, no final você saiu perdendo não só recursos, mas até pedaços da sua própria fé? Pois existe um segredo espiritual que poucos têm coragem de revelar. Uma verdade tão profunda e desconcertante que até os santos mais amados evitavam falar abertamente para não chocar os fiéis. Mas hoje eu preciso te contar isso, porque pode ser a diferença entre você viver uma vida de bênçãos ou cair em armadilhas espirituais que vão sugar sua energia, afastar você de Deus e até prejudicar sua família. Padre Pio, aquele santo humilde que carregava as chagas de Cristo no próprio corpo, repetia com firmeza uma advertência que incomodava muita gente. Nem toda pessoa merece a sua ajuda. Isso mesmo que você ouviu. E não se trata de egoísmo, não se trata de fechar o coração para quem sofre. Trata-se de algo muito mais profundo e necessário, discernimento espiritual. Porque o verdadeiro amor não é cego, não é ingênuo, não é aquele que aceita tudo e todos sem questionar. O amor verdadeiro enxerga, discerne, protege e age com sabedoria. Fique até o final deste vídeo, porque vou revelar duas categorias de pessoas que Padre Pio identificava como perigosas para a sua alma, e a segunda é a mais traiçoeira de todas, aquela que se esconde atrás de uma máscara de santidade. Antes de continuar, quero fazer um convite especial para você. Se acredita que o discernimento espiritual pode transformar sua vida, se inscreva agora neste canal. E faça algo diferente. Escreva nos comentários o nome de alguém por quem você vai orar hoje, alguém que precisa do dom do discernimento. Deixe sua oração aqui, porque quando a gente escreve, a gente declara, a gente ativa a fé. E depois conte. Você já passou por uma situação onde sua bondade foi usada contra você? Compartilhe sua história, porque seu testemunho pode salvar outra pessoa de cair na mesma armadilha. Passei anos da minha vida acreditando que ajudar era sempre correto, que estender a mão para qualquer pessoa que chegasse pedindo algo era prova de um coração generoso e alinhado com o Evangelho. Cresci ouvindo que a caridade abre portas no céu, que Jesus nos manda amar a todos sem exceção, que devemos ser misericordiosos como o Pai é misericordioso. E tudo isso é verdade, mas há uma parte da história que muitos esquecem de contar. Uma parte que os santos viveram na pele e que Padre Pio repetia incansavelmente. Existe diferença gigantesca entre caridade verdadeira e cumplicidade com o pecado. Quando comecei a observar mais de perto as situações ao meu redor, quando comecei a analisar os resultados das minhas próprias tentativas de ajudar, percebi algo perturbador. Nem sempre minha ajuda estava gerando frutos bons. Às vezes, ao invés de libertar a pessoa, eu estava contribuindo para mantê-la presa. Ao invés de aproximá-la de Deus, eu estava facilitando que ela continuasse no mesmo erro. E o pior, muitas vezes, essas pessoas nem queriam ajuda de verdade. Elas queriam apenas se aproveitar da minha bondade, usar minha generosidade como muleta para continuar vivendo do jeito errado. Padre Pio entendia isso profundamente. Durante toda a sua vida, milhares de pessoas se aproximavam dele. Algumas vinham com fé verdadeira, buscando conversão, arrependimento, mudança de vida. Mas outras vinham com segundas intenções, querendo testar o santo, querendo se aproveitar do seu nome, querendo usar a fé como ferramenta de manipulação. E sabe o que Padre Pio fazia quando identificava essas pessoas? Ele simplesmente recusava ajudar. Parece duro, né? Parece contrário ao que a gente aprende sobre misericórdia. Mas não é, porque Padre Pio sabia algo que poucos sabem. Quando você ajuda alguém que está mergulhado no pecado e não quer sair, quando você oferece seu apoio para alguém que vai usar esse apoio para continuar ofendendo a Deus, você não está sendo caridoso, você está sendo cúmplice.
O próprio Jesus nos alertou sobre isso de forma muito direta. Em Mateus capítulo 7, versículo 6, ele diz algo que sempre choca quem lê pela primeira vez. Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Palavras duras vindas da boca do próprio Cristo, mas necessárias. Porque ele sabia que existem pessoas que não valorizam o que é sagrado, que pisoteiam a bondade alheia e ainda se voltam contra quem tentou ajudar. E quando isso acontece, você perde duplamente. Perde seus recursos, seu tempo, sua energia e ainda atrai sofrimento para si mesmo. Por isso, Padre Pio insistia tanto na importância do discernimento. Ele dizia que sem oração constante, sem vida sacramental ativa, sem confissão frequente e eucaristia, a gente fica cego espiritualmente. A gente perde a capacidade de enxergar as verdadeiras intenções das pessoas. E quando perdemos essa capacidade, nos tornamos alvos fáceis do inimigo. Agora vamos direto ao ponto. Quem é a primeira pessoa que não merece a sua ajuda, segundo os ensinamentos de Padre Pio? É aquele que ofende abertamente a Deus e não mostra nenhum desejo, nenhuma vontade de mudar. É a pessoa que vive blasfemando contra o nome sagrado, que zomba da fé, que ridiculariza a igreja, que espalha ódio contra tudo que é santo, mas que ao mesmo tempo quer se aproveitar da sua generosidade. Deixa eu te dar um exemplo bem prático para você entender exatamente do que estou falando. Imagine que alguém se aproxima de você pedindo ajuda financeira. Você, com o coração bondoso que tem, decide ajudar essa pessoa. Mas essa pessoa vive falando mal de Deus, espalha mentiras sobre a igreja, incentiva outras pessoas a abandonarem a fé, zomba de quem reza, ridiculariza quem vai à missa. Ela usa o dinheiro que você dá para continuar vivendo no pecado, para financiar vícios, para se afundar ainda mais na escuridão. E toda vez que você tenta falar de Deus para ela, toda vez que você menciona conversão ou mudança de vida, ela ri da sua cara, te chama de fanático, te trata como se você fosse ingênuo. O que você está fazendo ao continuar ajudando essa pessoa? Você está sendo caridoso? Não. Você está sendo ingênuo. Você está permitindo que o seu bem seja usado para o mal. Você está tirando recursos que poderiam ir para quem realmente precisa e merece, para dar a quem usa tudo isso para ofender o próprio Deus que te deu condições de ajudar. Padre Pio encontrou muitas pessoas assim durante sua vida. Pessoas que vinham ao confessionário sem nenhum arrependimento real, apenas para cumprir formalidade ou para tentar enganá-lo. Ele tinha um discernimento tão aguçado, um dom tão especial, que conseguia ver através das máscaras. E sabe o que ele fazia? Recusava a absolvição, mandava a pessoa embora, não por falta de amor, mas justamente por amor verdadeiro. Porque Padre Pio entendia algo fundamental. Às vezes, a maior caridade que você pode fazer por alguém é dizer não. É recusar ajudar quando essa ajuda vai manter a pessoa no erro. É ter coragem de deixar que ela sinta as consequências das próprias escolhas, para que talvez lá no fundo do poço ela finalmente olhe para cima e busque a Deus. Tem uma história marcante sobre isso. Um homem ia regularmente ao confessionário de Padre Pio, mas sempre era a mesma coisa. Confessava os mesmos pecados, prometia mudar, mas nunca mudava. Não havia arrependimento verdadeiro, apenas um ritual vazio, uma repetição mecânica de palavras, sem significado. Um dia, Padre Pio olhou firme para aquele homem e disse: "Não vou te dar a absolvição. Volte quando estiver realmente disposto a mudar." O homem ficou furioso, saiu do confessionário batendo a porta, falou mal de Padre Pio para todo mundo que conhecia. Mas sabe o que aconteceu depois? Meses se passaram e aquele homem continuou vivendo sem a graça dos sacramentos, sentindo o peso da própria consciência, carregando o fardo dos próprios erros sem alívio. E finalmente, depois de muito sofrimento, ele voltou.
Mas dessa vez voltou diferente, de joelhos, com lágrimas verdadeiras, com um coração realmente quebrantado e disposto a mudar. Se você acha que a primeira categoria já é perigosa, prepare seu coração, porque a segunda é ainda mais traiçoeira, ainda mais venenosa, ainda mais destrutiva. Estou falando do hipócrita espiritual. E essa categoria é a pior de todas, porque se esconde atrás de uma máscara de santidade, porque usa a própria religião como ferramenta de manipulação. Sabe quem é o hipócrita espiritual? É aquele que fala de Deus o tempo todo, que reza em público para ser visto, que frequenta a igreja ostentando terços e medalhas, que usa linguagem piedosa, mas no fundo do coração está completamente podre. É aquele que se aproxima de você com palavras doces, com aparência de santidade, mas carrega veneno nas intenções. É como aquele copo de suco colorido e aparentemente delicioso que, na verdade, está cheio de veneno mortal. O apóstolo Paulo nos alerta sobre isso de forma muito clara e direta quando escreve: "E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz." Pense no significado profundo dessa frase. O maior inimigo de Deus, o príncipe das trevas, não vem sempre com chifres e tridente, não aparece sempre com cara de vilão, óbvio. Muitas vezes ele vem com um sorriso, com palavras piedosas, com aparência de santidade. E se o próprio demônio faz isso, imagine as pessoas que o servem, conscientemente ou não. Padre Pio enfrentou muitos hipócritas durante toda a sua vida. Pessoas que se aproximavam dele fingindo devoção profunda, mas carregando veneno no coração. Algumas vinham para investigá-lo, tentando provar que ele era uma fraude. Outras vinham para se promover, para ganhar prestígio social, dizendo que eram íntimas do santo. Outras ainda vinham para depois espalhar calúnias, distorcer suas palavras, criar confusão e divisão. E sabe o que é mais impressionante? Padre Pio conseguia ver através dessas máscaras todas. Ele tinha o dom sobrenatural de ler os corações das pessoas. Houve casos documentados em que ele simplesmente se recusava a atender certas pessoas, mesmo quando elas insistiam desesperadamente, mesmo quando faziam cena dramática, choravam copiosamente, porque ele sabia que aquelas lágrimas eram completamente falsas, que aquela piedade era puro teatro, que por trás daquele rosário pendurado no pescoço havia um coração fechado e endurecido contra Deus. Deixa eu te contar uma história real que ilustra perfeitamente essa situação. Uma senhora costumava procurar Padre Pio com muita frequência. Ela sempre chegava com muitas lágrimas nos olhos, com muitas lamentações dramáticas, dizendo que precisava urgentemente de orientação espiritual, que estava sofrendo terrivelmente, que não sabia mais o que fazer. Padre Pio a atendia pacientemente, dava conselhos sábios, falava sobre a necessidade de conversão verdadeira, sobre abandonar certos pecados específicos, sobre mudar hábitos destrutivos. Mas a mulher sempre tinha uma desculpa pronta, sempre justificava seus erros com argumentos elaborados, sempre dizia sim, mas para absolutamente tudo que ele orientava. Um dia, Padre Pio olhou firme e profundamente nos olhos daquela mulher e disse algo que a chocou completamente. Não adianta nada você vir até mim se o seu coração continua completamente fechado para Deus. Você não busca conversão verdadeira. Você busca apenas absolvição barata dos seus caprichos e comodidades. Não procure mais ajuda espiritual enquanto não estiver realmente disposta a mudar. Agora que você já conhece essas duas categorias perigosas, surge a pergunta mais importante de todas: como identificar essas pessoas antes que seja tarde demais? Como se proteger dessas armadilhas espirituais sem fechar completamente o coração para quem realmente precisa de ajuda? A resposta está no discernimento, e Padre Pio nos deixou ferramentas práticas e poderosas para desenvolver essa capacidade essencial. A primeira e mais importante arma espiritual é o Santo Rosário. Padre Pio dizia constantemente:
O rosário é a arma mais poderosa para estes tempos difíceis que vivemos. Ele não estava exagerando nem um pouco. O rosário não é apenas uma devoção bonita e tradicional. É uma verdadeira arma espiritual de poder incalculável contra as forças das trevas. Quando você reza o terço diariamente, com frequência, com o coração realmente aberto e disponível, algo extraordinário acontece dentro de você. A Virgem Maria, que é a mãe do discernimento perfeito, começa a limpar e purificar a sua visão espiritual. Você começa gradualmente a enxergar além das aparências superficiais, a perceber as intenções verdadeiras e ocultas das pessoas, a sentir quando algo não está certo mesmo que tudo pareça normal. Sabe aquela sensação estranha que você às vezes experimenta? Aquele desconforto inexplicável que surge quando você está perto de certas pessoas, mesmo quando elas parecem extremamente amigáveis e simpáticas? Isso geralmente é o Espírito Santo te alertando, te protegendo, te mostrando que há algo errado que seus olhos naturais não conseguem ver. Mas para ouvir esses alertas sutis do Espírito, você precisa estar com a alma limpa, purificada e profundamente conectada com Deus. E o rosário faz exatamente isso. Conecta você com Maria, que por sua vez te conecta diretamente e intimamente com Jesus. A segunda arma espiritual fundamental é a confissão frequente e sincera. Padre Pio passava literalmente horas e horas todos os dias no confessionário, tanto como confessor quanto como penitente. Mesmo sendo um santo, mesmo tendo as chagas de Cristo, ele ia se confessar regularmente, com frequência admirável. Por quê? Porque sabia que a confissão não serve apenas para perdoar pecados cometidos. A confissão limpa profundamente a alma, remove as manchas e impedimentos que bloqueiam nossa capacidade de enxergar com clareza espiritual. Pense no confessionário como uma lavagem completa da alma. Uma limpeza profunda de tudo que está impedindo você de ver a realidade espiritual. Quando você confessa seus pecados com total sinceridade, quando você coloca absolutamente tudo na luz da verdade, as trevas perdem completamente o poder sobre você. E quando as trevas perdem esse poder de cegar, você automaticamente começa a ter discernimento aguçado. Você começa a perceber facilmente quando alguém está mentindo, quando alguém está manipulando, quando alguém está tentando usar você para fins egoístas. A terceira arma poderosa é a Sagrada Eucaristia, recebida com devoção. Agora é extremamente importante que você entenda algo fundamental que pode mudar completamente sua perspectiva. Tudo o que eu falei até aqui não significa de forma alguma que você deve fechar seu coração para os verdadeiros necessitados. Não significa que você deve começar a desconfiar de absolutamente todo mundo que se aproxima. Não significa que você deve parar completamente de fazer caridade e obras de misericórdia. Pelo contrário absoluto, significa que você deve fazer caridade com sabedoria divina, com discernimento espiritual, de uma forma que realmente ajude as pessoas e não apenas alimente o problema existente ou crie novos problemas. Jesus foi extremamente claro sobre nossa responsabilidade com os necessitados quando disse em Mateus, capítulo 25, "Tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis." Ajudar os verdadeiros necessitados não é algo opcional para o cristão autêntico, é um mandamento direto do próprio Cristo. Mas a pergunta crucial que precisamos fazer é: quem são realmente os necessitados que merecem nossa ajuda e como ajudá-los de forma verdadeiramente eficaz? O verdadeiro necessitado não é simplesmente quem precisa de dinheiro, comida ou recursos materiais.
O verdadeiro necessitado, segundo a perspectiva espiritual profunda, é aquele que tem o coração genuinamente aberto para Deus, que busca sinceramente a conversão, que quer de verdade mudar de vida, mas não consegue sozinho, que luta contra o pecado mesmo caindo repetidamente. Esses merecem absolutamente toda a sua ajuda, todo o seu apoio incondicional, toda a sua paciência infinita. Mesmo que eles caiam 1000 vezes no mesmo erro, mesmo que demorem anos inteiros para conseguir mudar completamente, se existe um coração sincero e honesto buscando a Deus, você deve continuar ajudando sem desistir. A diferença gigantesca está na disposição interior da pessoa, na abertura verdadeira do coração. Uma coisa é ajudar generosamente alguém que está lutando bravamente contra o pecado e caindo por fraqueza humana, mas sempre se levantando de novo com arrependimento sincero. Outra coisa completamente diferente é continuar ajudando alguém que nem sequer reconhece que está vivendo no pecado, que não tem absolutamente nenhuma intenção real de mudar, que usa confortavelmente sua ajuda para continuar exatamente na mesma vida de sempre, sem nenhum esforço de transformação. Padre Pio vivia exatamente esse equilíbrio perfeito e delicado. Ele era extremamente generoso e paciente com pecadores arrependidos, mesmo os que caíam constantemente, mas era absolutamente firme e inflexível com hipócritas e manipuladores. Ele nos ensinou que o verdadeiro amor às vezes exige a coragem de dizer não, a firmeza de recusar quando necessário, a sabedoria de discernir entre ajuda que liberta e ajuda que aprisiona ainda mais. Chegamos ao final desta jornada de descoberta, meu irmão, minha irmã. Hoje você descobriu uma verdade espiritual profunda que poucos têm coragem de falar abertamente, mas que absolutamente todos precisam conhecer e aplicar. Existem realmente duas categorias específicas de pessoas que não merecem sua ajuda incondicional. O blasfemo completamente sem arrependimento, que usa sua bondade para continuar ofendendo a Deus, e o perigoso hipócrita espiritual que se esconde covardemente atrás de uma falsa máscara de santidade para manipular e destruir. Mas você também aprendeu algo ainda mais importante. Isso não significa de forma alguma fechar cruelmente o coração, mas sim abrir sabiamente os olhos espirituais. Que a sabedoria profunda de Padre Pio e a graça infinita de Deus guiem todos os seus passos e decisões. Agora quero te fazer um pedido especial do coração. Se inscreva neste canal, contando nos comentários qual dessas duas categorias mais te surpreendeu e por quê. Compartilhe também sua própria experiência. Você já passou por algo parecido? Sua história pode literalmente salvar outra pessoa. E se este conteúdo realmente tocou seu coração, compartilhe agora mesmo com quem você sabe que precisa urgentemente ouvir esta mensagem. Vamos juntos espalhar sabedoria e discernimento.